Saudações a todos, e antes de começar o vídeo tem uma grande novidade. Agora nós temos uma loja oficial da garagem em parceria com o Automotivo, com uma linha que traz camisetas, moletom, caneca e outras coisas. Em breve nós teremos novas estampas. Então você pode comprar essa estampa aqui, essa belíssima estampa aqui com Alfa Romeo e outras que podem ser encontradas no site que está aparecendo aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Em breve, como eu falei, novas estampas e uma variedade maior de escolhas. Então corre lá para a garagem e agora vamos acelerar no vídeo. Bom, isso aqui é um Fenemé 1968, D11.000, motor D11.000, já 175 cavalos, né? E ele já, a característica dele é que já veio com essa grade nova, né? Essa grade saiu em 66. A gente chama grade nova, é a boca de tubarão aí, tá certo? Né? É um caminhão bem, já o chassi também dele é largo, que o 68, a diferença do 68 para o 67 é o chassi. Né, que é chassi largo, que a gente chama, né? Já muda bem a capacidade de carga, esse tipo de coisa, né? E é um belíssimo caminhão. Outra coisa que tem é que ele já vem trucado de fábrica, em 68 já vinha trucado de fábrica, né? Ele está inclusive carregado, esse caminhão, tá? Tá aí com madeira aí, né? Aqui um caminhão já a partir de 72 começou a sair esse modelo, que é a cabine Mille na Itália, que foi fabricada entre 58 e 62, começou a sair no Brasil em 1972, né? A maravilhosa cabine, espaçosa, bem ergonométrica, que vamos falar assim, né? E esse caminhão no caso aqui é 1976, é D11 ainda. O que muda nele para o motor D11, mas ele já, a gente chama ele de 180. O que muda nele para a série anterior, que é dos motores D11, que ele é um D11, mas há uma diferença, é ponto, né? Ponto, a válvula de água dele, né, é diferente, tá? A válvula termostática dele é diferente, e também o cárter, que veio com um cárter diferenciado. A bomba hidráulica dele é maravilhosa, de direção muito macia, chassi reforçado, e é um caminhão maravilhoso para andar, ele é macio. Tá? Já veio com redimensionamento de mola, esse tipo de coisa, né? Já veio bem, e já veio trucado de fábrica, tá? Chassi largo. Tá? Aqui nós temos um 65, chassi fino, que a gente chama chassi fino. O motor dele não está mais com o motor original dele, que eu digo dos D11, ele já é um motor 180, com distribuição 180, e cárter 180 também, 180 a 210. Chassi fino, ele é um modelo que a gente chama V5, o chassi dele é um chassi de 4 metros entre eixos, né? Os Fenemé é mais ou menos o seguinte, os D11 saíam com vários tipos de chassis, então você tinha lá V4 com 4,40 entre eixos, V5 com 4 metros, o V6 com 3,40, já vinha de fábrica para cada aplicabilidade. Então você pegava um V6, você punha ele ou na caçamba ou no cavalo, né? Já vinha pronto, é bem prático, bem prático. E esse aqui já está com motor 210, com distribuição 210. Todos os motores aqui a gente coloca uma distribuição um pouco diferente, fica melhor o caminhão para andar. Tá? O caminhão fica mais com melhor disposição. Cabine standard, tá? E a grade que a gente chama a grade antiga. Tá? Esse caminhão está um pouquinho enfeitado, mas é para
para passear, né? Sim, sem dúvida. Aqui uma cabine Brasinca, farol em pé, que a gente chama farol em pé, essa disposição do farol. Cabine bastante rara, ele é um caminhão 1959, praticamente de único dono. Eu comprei ele lá em São Fidélis, tá? Ele carregava tijolo, esse caminhão. Quando eu fui buscar até, houve uma comoção, porque o caminhão era muito conhecido lá. Era do seu Chico Pandino. E ele também já está com motor e distribuição tudo 210. Tá? Mas ele é da série D11000 ainda, né? Tá certo? 1959, né? Esse caminhão eu já viajei bastante com ele, fui para Caruaru, essas viagens assim, ele vai muito bem, anda bem. Uma característica especial desse caminhão é que ele tem um acoplamento na frente do câmbio, que a gente fala da quinta marcha, não é quarta louca, é quinta marcha. Então ele tem uma alavanca a mais. Depois a gente anda nele para mostrar como é que é. Maravilha. Tá bom? Aqui tem um Fenemé 65 também, né? Exatamente igual ao prata, motor. E esse caminhão tem um diferencial, ele tem um radiador de óleo. O radiador de óleo, tá, no Fenemé, ele ajuda para você na troca do óleo. É o seguinte, o óleo dura mais, porque ele não sobe tanto de temperatura, ele não varia muito de temperatura, ele fica dentro de um limite. Então você acaba ganhando no espaçamento de troca de óleo, tá certo? Outra coisa que tem também, né, a junta de cabeçote desses caminhões, com o radiador de óleo te favorece, porque não esquenta muito. Então no calor, o próprio óleo refrigera o motor, porque ele entra mais abaixo da temperatura. Tá? É bem interessante isso. Então para caminhão que trabalha, isso aqui é o ideal, é colocar um radiador de óleo. E é barato isso. Fenemé Brasinca 1961. Também, esse caminhão é o seguinte, esse caminhão eu comprei de um senhor lá de Guarapuava. E eu encontrei esse caminhão na estrada e eu falei, poxa vida, acho que eu devo estar ficando louco, né? Em 2004, um caminhão desse rodando na estrada, né? 1961. E aí, eu fiz o seguinte com ele, eu restaurei o caminhão e eu tinha um motor na caixa Fenemé 210, guardado. E eu acabei colocando nesse caminhão. Então é um caminhão que anda muito, esse caminhão, anda demais, porque tem muita força. Só que é um caminhão motor 210 original, 0 km. Tá? Eu tenho para mim que é um dos poucos motores zero que tem da Fenemé, esse aí tem. Tá? É D11000, é da série D11000, tá? Mas ele é 210, a gente chama ele de 210. Esse Fenemé é um Fenemé 1955, né? Ele é um série 9500. Ele ainda, o motor é importado, não é nacional. E o que é legal desse motor é o seguinte, a bomba injetora é do lado esquerdo, não é do lado direito. Porque os Fenemé da série D11000, a bomba é do lado direito, ó. E esse não, é do lado esquerdo. E ele é cabeçote de ferro fundido, são 2 cabeçotes. Se você olhar o motor, até lembra um pouco o Scania, o 111, por quê? Ele tem 2 cabeçotes, não é 3 cabeçotes igual o motor da série D11. E o que é legal esse caminhão é o seguinte, que ele é 4 válvulas por cilindro. E totalmente diferente, e são bem poucos, ou que eu conheça, que tem no Brasil, que sobrou desse aqui, talvez um ou outro, 2 caminhões, tá? Esse aqui. Esse, só o chassi é brasileiro. Tá? Pô, fantástico. E outro detalhe, o série D11000, o câmbio é separado do motor. Tem um cardan entre o câmbio e o motor. Esse é acoplado. O câmbio e o motor são juntos, grudados um no outro, né? Pela caixa seca. É o único Fenemé que é assim. Beleza? Maravilha. Cabine Brasinca, esqueci de falar. Ah, sim. Esse aqui é um Fenemé cabine Brasinca, vidro reto. Se você olhar, o vidro dele é reto em relação ao outro Brasinca. Fenemé 1960, Brasinca também, né? É um caminhão que ele era trucado, a gente passou ele para cavalo, tá certo? E é um caminhão da série D11000, né? E com uma distribuição bem interessante. Aprendemos muito com esse caminhão, que ele deve ter sido de alguém que manjava muito de motor. E ele veio com algumas soluções técnicas bastante interessantes.
que foi um aprendizado para a gente aqui dentro. Você vê, você compra um caminhão, você vê que ele é diferente, alguma coisa você vai ver, é todo diferente. A pessoa fez modificações no motor que deu uma outra dinâmica no motor. Então ele é um caminhão mais rápido, é um caminhão que sobe melhor que os outros, que os demais. Aí nós aplicamos o que tinha nesse motor para os demais. Foi um aprendizado. Tá? 1960, e ele era de Londrina, esse caminhão. Tá? Foi de Teixeira Soares, depois de Londrina. Está com a gente aqui já tem uns 15 anos. Tá? É um Brasinca boca de bagre, a gente chama essa frente dele de boca de bagre, né? Tá certo? O 60, 61, 62 e 63 é tudo assim, todos eles são assim. Tem alguns 60 também que são com essa frente, tá? GMC 52, praticamente o único dono desse caminhão. É interessante. Esse é o único dono, tá? Esse Volvo aí eu comprei ele zero, tá com 20 anos, vai para 21. Tirei ele zero, né? Nunca engatou, tá guardado aí. E para mim eu tenho que acho que é um dos poucos Volvos NH no Brasil que nunca engatou, né? Ou se tiver mais algum que nunca engataram, né? Eu acho que a Volvo tem um, tá? E eu tenho outra. De vez em quando eles pegam o caminhão para fazer, fazem apresentação com ele e tal. Fenemé, 1962, ele é reboque, ele puxa uma Julieta. Tanto ele quanto o 59 puxam a mesma Julieta. É um caminhão também que tem um câmbio de 5 marchas, como eu tinha comentado, que a gente faz essa adaptação aqui. Nós aprendemos a fazer esse tipo de câmbio com o pessoal de Ourinhos, que desenvolvia isso. Então nós copiamos isso e aplicamos hoje em alguns caminhões. Tá? E ele tem um diferencial com uma relação diferente também. Também nós aprendemos isso com o pessoal de Ponta Grossa. Tá? Então o casal dianteiro dele é uma medida totalmente fora, é uma 1637, o normal é ou 1537 ou 1735, esse é 1637. É mais ou menos o seguinte, o Fenemé tem basicamente 3 tipos de medidas, tem mais, mas as principais são 3. Tem o curto, o médio e o longo. Aí tem um que é o semimédio, tem o semilongo, mas vamos falar assim, curto, médio e longo. Esse diferencial desse caminhão, ele fica entre o médio e o longo. Então, ou seja, ele faz o trabalho que faria um diferencial médio, e para andar ele não anda igual um longo, porém ele tem a 5ª marcha que anda mais do que um longo. Ou seja, a aplicabilidade dele é melhor. Como ele engata uma Julieta, então você pode carregar que ele aguenta. Tá? Beleza? Que a gente fala de 5ª marcha. Né? Aqui tem uma Scania, isso aí foi eu tive um pequeno deslize, né? Aqui tem um Fenemé 58 farol em pé. É engraçado, né? Eu sempre gostei dos caminhões farol em pé da Fenemé, eu acho mais bonito, inclusive os Fenemé de cabine standard, esse é Brasinca. E eu acabei me deparando com vários deles, eu fui comprando e restaurando. E desses caminhões eu acabei ficando com meia dúzia deles, Brasinca, né? E eu acabei fazendo também outras cabines para 3 amigos, que eu fiz dessa cabine que eu tinha aqui. Agora eu não vou fazer mais, que dá muito trabalho. É a cabine mais trabalhosa que tem para fazer, uma cabine Brasinca. Uma standard, o que você gasta para fazer uma e outra, dá 3 vezes mais uma Brasinca. Mas é uma Brasinca, esse caminhão é 1958, e ele tem um implemento lá de reboque, que a gente chamava, reboque de madeira, que a gente chamava, que é para carregar madeira em tábua ou em tora, e você desce o eixo, e você, dependendo do tamanho, você faz a carreta do seu tamanho, tá certo? É um caminhão esse caminhão foi para Natal, rodando. É bom dizer que quando eu viajo, os caminhões vão rodando. Nós vamos para Natal com ele, com 7 Fenemés. Fenemé, 1958, cabine Brasinca farol em pé. Esse caminhão nunca foi pintado. Eu comprei ele em Formosa, do lado de Brasília. Esse caminhão foi mandado para lá para trabalhar na construção de Brasília. Mas ele tem uma característica, que vamos abrir a porta do lado de cá, que é ímpar. É o seguinte,
A maçaneta dele não deveria ser essa, por ser um D11. Porém, esse caminhão, ele pegou a mudança da série D9500 para D11000. E aí o que aconteceu? Essa cabine era de um D9, originalmente. E aí foi montada pela própria Fenemé em cima de um D11. Então ela abre assim, ó, para quem sabe o que é um Fenemé, isso aqui não é a maçaneta correta. Um outro detalhe que tem, ele traz a forração interna de papelão, que era a característica de todo o D9500, era de papelão. Ele ainda é de papelão dentro, só olhar a traseira lá. Então, ou seja, esse aqui, provavelmente, pelo número do chassis, foi feito no primeiro semestre do ano de 1958, com sobras do 57. Então isso aqui não vai ser pintado, ele vai ficar assim. A coisa que nós vamos fazer agora é jogar um verniz nele para preservar. E trocar as borrachas, uma coisa ou outra, tá? Ele traz em cima, lá em cima, a lanterna ainda comprida, tá? Que é característica dos 1958, tá? E para minha sorte, farol em pé. Outro detalhe, que quando você olhar para um caminhão, você tem que observar um Fenemé, é o para-choque. Ele tem o para-choque ainda original e sem batida. Muito provavelmente, o dono dele era uma pessoa muito cuidadosa, para nunca ter pintado, né, um caminhão desse. E aqui ele tem um detalhe que é bom que todos saibam, é o seguinte: a cabine Brasinca, ela tem, aqui nesse canto, ela tem uma identificação da cabine, do número da cabine. Tá? Então, para quem tem cabine Brasinca, vai aqui do lado, dá uma olhadinha e vê a identificação da Brasinca. Tá? Tanque de combustível original, pescador original, ou seja, caminhão fantástico. Certo? Para quem coleciona. A Scania. Fenemé 1958, um dos primeiros caminhões, ainda farol em pé. Note que todo Fenemé que você vê com esse tipo de cabine, ele é deitado, o farol, ou seja, a lanterna é do lado, esse é em pé. Essa aqui é a primeira série dos Fenemé que saíram. Esse caminhão ele é um D11, só que a bomba dele é italiana ainda, Spica, e o compressor Westinghouse também italiano. Tudo lá de Torino, né? E ele, por incrível que pareça, nada do que está aqui serve num outro caminhão Fenemé, tipo assim, 1960. A porta é diferente. Para quem já abriu um Fenemé, vamos ver. Olha a porta. Aqui ele não tem um bojo aqui de toda a porta do Fenemé, olha como é que ele é. Que é oriunda ainda do D9500, tá? Então o Fenemé, ele tem um marco de divisão que é motor D9500 para motores D11000. Tá? Esse é o marco. Tá? Fenemé 1958 também, farol em pé, tal qual o nosso querido ali azul, farol em pé. O que é legal desses três caminhões que estão aqui é que eles trabalharam em Brasília, ou seja, eu não tenho os documentos dele, eu só tenho a nota fiscal. Eu tenho a nota fiscal do caminhão e eu tenho a nota fiscal da caçamba, que é Trivelato, que era uma fábrica muito popular na década de 60. Então eu tenho tanto a nota fiscal do caminhão quanto a nota fiscal da caçamba. Então esse caminhão, mais esse caminhão e mais dois que eu tenho, só tenho a nota fiscal do caminhão. Nunca foi documentado. Aí você me pergunta, por quê? Porque é o seguinte, como é que era para trabalhar em estrada, na abertura de estrada, não havia necessidade, porque eles não rodavam. Rodavam na estrada que estava sendo aberta. E depois eles colocavam esses caminhões em cima de uma carreta e levavam para outro local. Aonde eles trabalhavam não havia necessidade de você emplacar. Fenemé 1958, cabine Metro, que era uma fábrica de cabines que existiam no Rio de Janeiro. Esse caminhão é o único Fenemé que abre a porta como deve ser aberta uma porta de um carro, de um caminhão, ou seja, de trás para frente. Só que para entrar dentro dele é uma ginástica, tá certo?
porque há uma dificuldade muito grande. Então foi uma cabine que não houve assim muitas fabricadas, e hoje no Brasil tem cerca de meia dúzia só, não tem mais do que isso, desse tipo de cabine. Motor dele é de 11.000, a bomba injetora dele é Spica e o compressor Westinghouse, tá? Aí, metro, exato. Eu vou abrir aqui a cabine só para... Então aqui você não entra na cabine, você, vamos dizer assim, você escala, você faz um rapel aqui, certo? Faz um rapel aqui por trás e sobe lá, tá certo? Bem diferente, né? É um Fenemé. Mas esse caminhão, nós pedimos para fazer a bomba dele com mais óleo, com uns injetores diferentes, ficou bastante interessante esse caminhão para andar, caminhão gostoso de andar. Tá? Apenas para comentar, quando você fala de um caminhão 58, tem uma característica bastante interessante, que é a seguinte: você olha na tampa traseira do diferencial, né, e ela é removível, a tampa traseira, e vem escrito Fenemé. E ali tem como você inspecionar e colocar óleo no diferencial, coisa que de 1960 não tinha mais. Eu costumo colocar cuicão, porque com freio de caminhão não se brinca. A não ser, se você for andar com o caminhão, aconselho a fazer isso. Tá certo? Né? Agora, se o caminhão vai andar rebocado em cima de outro, aí você pode pôr o original, que é esse de outro aqui, ó. Se você olhar, é totalmente diferente a cuíca de freio. É da Redonda, tá? Maravilha. Ok? E esses são os Fenemés.